Fala galera, mais um vídeo de Spark dentro do PySpark. Esse a gente vai falar de coleções. A proposta é ser bem hands-on. Já vou colocar para rodar nosso exemplo. Coleções são tipos de dados que têm várias linguagens de programação, mas basicamente, como o nome sugere, são mais de um elemento dentro de uma mesma estrutura de dado para várias finalidades. Dentro do PySpark não é diferente. A ideia é você lidar com informações de forma compacta e, no ambiente de dados, agregar isso, seja para transformação, para visualização. No nosso exemplo aqui, é para otimizar o armazenamento e manipulações futuras daquela informação. A gente vai se concentrar em três funções que vão dinamizar a criação de coleções. A gente vai mostrar como criar coleções de forma simples. Aqui a gente vai ter um data frame de exemplo. E a gente tem três tipos de coleções. A gente tem os arrays, eu estou chamando aqui de data frame, vou pegar aqui de exemplo. Então, para você construir um array, é tão simples como chamar a função de array. Quando a gente chama o functions, aqui eu estou importando ele com o apelido de f, todos os métodos da API de functions vai ser importada com o prefixo f. Aqui eu vou passar nome de colunas, vou pegar o próprio data frame e vou tirar, vamos tirar o seller, só para vocês verem. E pegar as outras colunas. A tabela que você vai completando para a gente é mágica. Se eu não errei, ele criou um array. O array é o quê? Ele vai ter vários elementos. Importante que todos os elementos têm que ser do mesmo tipo. Aqui todos são textos, são strings. E o array vai posicionar esses elementos de acordo a realmente a posição que eles estão, começando do zero até n, a quantidade de elementos. Qual é o problema de fazer isso direto? Isso aqui não é muito escalável. Qual é a diferença de manipular, por exemplo, cliente, e-mail e seller, do que fazer assim com o array? Tem uma solução daqui a pouco que a gente vai passar. A gente tem também o struct. O struct talvez seja o mais abstrato. No struct, ele representa uma linha. E aí é realmente um pouco confuso, mas pensa que tudo que a gente lida com a API de data frame ou a tabela dentro do PySpark é uma tabela. Então, uma linha é todos os elementos que estariam presentes realmente numa linha. No caso aqui, o nome o ID de um cliente, o nome desse cliente, o e-mail. Na seleção que a gente fez aqui, né? Tirou os vendedores com drop. O drop realmente é arrancar fora. E o struct, ele vai ter toda essa linha. O struct pode ter inclusive uma linha dentro de uma linha, mas calma, é só para vocês conhecerem. A gente vai ter outro tipo que é o map. O map, ele é bem semelhante ao que a gente faz aqui. Ele tem uma chave e tem um valor, chave ou rótulo, e ele vai realmente mapear esses valores a partir de uma chave. Vamos passar agora para os collects, daqui a pouco o create, que vai ficar mais simples. Mas, e vocês viram que tanto o struct como o array não escala muito a manipulação, a compactação do data frame. Agora, quando a gente usa o collect list, por exemplo, e ele é uma função que precisa de agregação. Não vou entrar no detalhe, mas uma das formas de agregar é o group by. A outra são funções window, mas também tem uma para outros vídeos. A sintaxe aqui é bem simples, quem já tem um pouquinho de experiência com dados já deve ter visto isso. Não se preocupe, porque também não é nada complexo. Mas o foco aqui é falar de collect list. O collect list vai fazer um array a partir de dados agregados.
Aqui eu estou agregando por vendedor. A gente vai ter duas pessoas vendedoras aqui. E aí eu vou querer realmente gerar essa visão compacta. O... E a partir de que eu estou fazendo bem a sintaxe que eu fiz ali no Select. Eu estou tirando as pessoas vendedoras e pegando todas as outras colunas. E vou chamar isso aqui de clientes. E aqui eu vou criar um array. Então, esse é o resultado do collect list, um array. E eu estou criando um struct, bem como eu fiz ali no select, mas esse struct agora é estruturado. E ele realmente compacta os dados. Eu tenho um array ainda, mas o data frame resultado, ele tem valor. Ele não é aquela coisa de um array para cada linha, que sem estruturação, sem realmente uma agregação. Quando a gente usa o collect list, a gente tem esse ganho. Só que tem uma questão. Com o collect list, já que eu fiz de propósito uma duplicação, alguém lançou errado a Joana duas vezes para Eva, ele não vai fazer a deduplicação, o collect list. PySpark inteligente criou o collect set. No caso do collect set, ele tem a mesma saída, a mesma sintaxe do collect list, só que vai se preocupar com essa deduplicação. O código é bem parecido. A saída também do collect set, se a gente for ver, é um array, nesse caso de structs. Só que, se a gente ver aqui, a Joana não se repete mais das clientes da Eva. E o que é legal aqui também do Databricks, né? Que ele tem essa visualização do resultado dos dados que você está agregando. Mas aqui é detalhe. O importante é a manipulação e essa compactação quando você trabalha com coleções que o Collect Set e o Collect List proporcionam. E eu falei de map, tem uma terceira função para criar de forma dinâmica coleções dentro do PySpark, que é o Create Map. Adivinha pelo nome você pode adivinhar o que que faz. Aqui eu estou trabalhando com os dados já agregados dentro de Sellers e Unique Clients, e ele vai ter essa questão realmente de chave e valor. Quando a gente vai ver aqui explodindo o que o Databricks traz daquele campo que a gente tá sendo manipulado, é do tipo map, a chave dele é uma string e o valor é um array, e um array de struct, que é justamente o que o nosso Sellers e Unique Client são, esse data frame aqui de cima. E ele vai dispor também como chave e como valor, a chave, a primeira, é o nome do Adão, primeiro vendedor, e aqui a Eva, a segunda vendedora. Dois pontos, o valor. É aquela estrutura de dicionário do Python, por exemplo, né? Objeto no JavaScript ou nas linguagens, bem parecida para manipular com o PySpark. E depois a gente tem aqui é, poucas funções de collection, só mais de 200 que a documentação oferece. E aqui realmente não dá para explorar todas. Já usei algumas. Tem até Reduce para quem gosta de passar raiva, brincadeira. Mas realmente, muitas opções. Cada release que o Spark faz, ele dá mais opções. Porque você sai realmente de uma visão grande, uma visão às vezes não tão manipulável, para uma visão agregada, uma visão que talvez gere valor com essas opções das coleções. Então, esse é o conteúdo. Espero que seja útil. Traga seus feedbacks que enriquece bastante para próximos vídeos. Um abraço.